paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estudarmos a lição de número 10 deste trimestre, a Igreja Eleita, e o tema da nossa lição é a intercessão pelos Efésios. E nós iremos fazer como sempre, eu não vou fazer a leitura dos textos, somente farei os comentários, você acompanha aí da sua casa ou de onde você estiver. Eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que você possa ser notificado de todo o conteúdo que nós colocarmos aqui. Eu quero também pedir para você, porque não custa absolutamente nada, deixe o seu like, tá? Faça o seu comentário, olhe o nosso link lá na descrição, nos siga nas redes sociais e compartilhe. Compartilhe essa aula com quem gosta de você, compartilhe essa aula com quem gosta de aprender, compartilhe essa aula com quem gosta de EBD. Vamos entrar na introdução da nossa aula e hoje nós daremos continuidade ao estudo da Epístola aos Efésios e trataremos nessa lição da segunda oração do apóstolo Paulo em favor da igreja em Éfeso. Paulo, ele estava preso, estava algemado, mas não estava desocupado. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão. Paulo estava realizando o ministério da intercessão. Os inimigos de Paulo o colocaram em grilhões, mas não puderam enjaular sua alma. Eles algemaram as suas mãos, mas não puderam algemar a palavra de Deus em seus lábios. Eles proibiram Paulo de viajar, eles proibiram Paulo de visitar e pregar nas igrejas, mas não puderam impedir Paulo de orar pelas igrejas. A primeira oração de Paulo na carta aos Efésios vai destacar a necessidade de iluminação e ela enfatiza a capacitação, o conhecimento. Já nesta segunda oração, o destaque não é no conhecer, mas é no ser. Ele tem muitas necessidades físicas e materiais urgentes, porém Paulo não faz nenhuma espécie de pedido a Deus com relação a essas necessidades. Essa oração é geralmente considerada a mais sublime, a mais ousada, a de mais longo alcance e a mais nobre de todas as orações das epístolas paulinas. Ela é o ponto elevado da teologia de Paulo e nela nós vemos a intensidade do amor e o cuidado que ele tinha com os irmãos em Éfeso. Ela nos mostra nessa oração intercessória que ela está baseada no amor que temos uns pelos outros. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, a dificuldade deles toma o nosso coração e assim nós colocamos diante de Deus essas necessidades e apresentamos a Ele as suas causas para Deus, que é aquele que tudo pode, aquele que pode mudar histórias, aquele que pode transformar vidas. Então que no término dessa aula nós possamos nos conscientizar do real valor do exercício contínuo do ministério da oração e da sua eficácia no fortalecimento, na restauração e no crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Paulo ele vai mostrar a importância da oração, o valor que a oração tem e como ela é benéfica quando nós fazemos isso uns pelos outros. Então que você não ouça só essa aula, mas que você pratique tudo que você aprenderá nessa videoaula de hoje. Amém? Vamos para o primeiro tópico dessa lição que fala corroborados com o poder do Espírito. E nessa primeira parte dessa oração, o apóstolo ele vai olhar para o ponto mais íntimo do cristão. Ele vai olhar para o homem interior, ele vai olhar para o seu coração. E isso faz sentido porque é sempre o primeiro local para onde Deus olha. Ele faz um duplo pedido. Ele pede a Deus o poder do Espírito no homem interior e pede a Deus a presença de Cristo nos corações. Vamos lá para o primeiro ponto dessa lição que fala sobre as riquezas da sua glória, aonde Paulo ele vai manifestar o desejo de que Deus atenda às suas petições segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus é o fulgor pleno de todos os atributos de Deus. Em Efésios 1, versículo 17, o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória e dispenseiro das ricas e ilimitadas bênçãos. O apóstolo tinha em mente os ilimitados recursos que estão disponíveis a Deus. Mas Paulo não está pedindo que haja mudança nas circunstâncias em relação a ele mesmo, nem em relação aos outros. A preocupação de Paulo não é com as coisas materiais, mas com as coisas espirituais.
Infelizmente, as orações de hoje, elas estão centradas no homem, na busca imediata pela prosperidade, pela cura, estão longe do alcance e do ideal da oração divina, da oração paulina. Infelizmente, nós vivemos uma época muito materialista, onde as pessoas clamam por tudo que é material e se esquecem das ricas bênçãos espirituais, das riquezas da glória de Deus que nós estudamos em aulas anteriores. Então, nós não podemos esquecer que Deus, ele cuida de tudo, e nós devemos buscar por aquilo que é dele, por aquilo que vem dele, e o que vem dele é ilimitado. Deus não se limita a nada, e quando nós buscamos a ele, ele nos abençoa sendo essa a vontade dele. Então, que a nossa oração ela não seja com as coisas materiais, mas que sejam com as coisas espirituais. Vamos lá para o ponto 2 do primeiro tópico, que fala fortalecidos com o poder. E a bênção que Paulo busca é poder espiritual. Não se trata do poder também que nós temos aí o costume de buscar para fazer milagres espetaculares, mas é do poder que dá vigor necessário para que os cristãos maduros, para que os cristãos sejam estáveis, para que os cristãos se tornem seres inteligentes. E quem dá esse poder é o Espírito Santo. Porém, ele só pode fortalecer aqueles que se alimentam da palavra de Deus e desfrutam de uma atmosfera pura de oração. A presença do Espírito na vida é a evidência da salvação, mas o poder do Espírito é a evidência da capacitação para a vida. Jesus realizou seu ministério na terra sob o poder do Espírito Santo. Esse poder se manifesta na parte espiritual da nossa natureza. O homem interior ele é o oposto do corpo e de todas as suas faculdades e funções. O homem interior inclui o coração, a mente e o espírito do homem regenerado, do homem que está em Cristo Jesus. É o homem interior que se deleita na lei do Senhor. É o homem interior que é renovado dia após dia, enquanto o homem exterior se corrompe. Embora pertença a Deus, o nosso homem interior precisa de força, precisa de crescimento e desenvolvimento. Precisamos ser fortalecidos com poder, porque infelizmente nós somos fracos. O diabo ele é astucioso, ele sabe aonde nos tentar, porque o nosso homem interior, mente, coração e vontade, dependem do poder do alto para viver em santidade. Então nós dependemos e precisamos buscar a Deus. Por isso que a bênção que Paulo busca nessa oração é para que os crentes em Éfeso sejam cheios do poder do Espírito. Então essa deve ser a nossa busca, esse deve ser o nosso clamor, porque nós somos dependentes do poder que vem do alto para vivermos em santidade. Vamos para o terceiro ponto, que fala sobre habitados por Cristo. Isso é muito interessante porque o outro pedido de Paulo é que Cristo habite pela fé no vosso coração. Cada cristão ele é habitado pelo Espírito Santo e ele é templo do Espírito Santo. A habitação de Cristo aqui ela é uma questão de intensidade. A verdade é que Cristo ele passa a habitar no crente no momento da sua conversão. Porém, não é esse o assunto desta oração. Não se trata aqui de Cristo habitar no crente, mas sim de se sentir em casa. Sabe quando você se sente em casa, na sua casa você se sente bem à vontade? É isso que Paulo está falando aqui, de Cristo se sentir em casa em nós. Ele reside permanentemente em todos os convertidos. Porém, o pedido aqui é que ele tenha livre acesso a todos os quartos e cantos do nosso ser. Que ele não se entristeça com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as intenções e atos pecaminosos, mas sim que ele desfrute da comunhão contínua conosco. Assim, o coração do cristão se transformará no lar de Cristo, um lar onde ele se agrada. E Paulo fala sobre habitar, mas não é em qualquer lugar, e sim no nosso coração. Cristo, ele encontra o seu lar no coração dos crentes. E o termo coração nesse texto ele vai indicar o centro da vida espiritual, que controla todos os aspectos do comportamento. Dessa forma, o apóstolo pede que o senhorio de Cristo se estenda a tudo, aos livros que lemos, ao trabalho que fazemos, à nossa casa, ao nosso dinheiro, às palavras que falamos, enfim, a todos os detalhes da nossa vida, por menores que eles sejam. Quanto mais somos fortalecidos pelo Espírito Santo, mais nos tornamos semelhantes a Cristo. E quanto mais somos parecidos com Cristo, mais ele vai se sentir completamente à vontade no nosso coração. O evangelista, o reverendo Hernandes Dias Lopes,
ele diz uma coisa que é muito interessante. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito residente, outra coisa é ter o Espírito presidente. O coração do crente, ele é o lugar da habitação de Cristo, no qual ele está presente não apenas para consolar, para nos animar, mas ele deve estar presente para reinar em nós. Cristo, em alguns, ele está apenas presente, em outros, ele é proeminente, e em outros ainda, ele é preeminente. Se Cristo está presente em nosso coração, algumas coisas não podem estar ocupando esse espaço. O nosso coração não pode ser ocupado por nada que seja Cristo. E nós muitas das vezes permitimos que outras coisas ocupem o espaço de Cristo em nossa vida. E quando Paulo fala de habitar em nossos corações, ele fala de habitar em nossos corações pela fé. E nós só desfrutamos de sua presença mediante a fé. E isso requer de nós total dependência dele, entrega constante a ele e a noção contínua da presença de Cristo em nós. É pela fé que podemos pôr em prática a presença de Cristo na nossa vida. Até aqui a oração de Paulo, ela envolve todas as pessoas da Trindade. O pedido é feito ao Pai para fortalecer os crentes por seu Espírito e que assim Cristo se sinta completamente à vontade no seu coração. Um dos privilégios da oração é que nela podemos envolver a eterna divindade no serviço a favor dos outros e de nós mesmos. Vamos para o segundo tópico dessa lição, que fala arraigados e fundados em amor. E Paulo, ele ora para que os crentes sejam fortalecidos para amar. Nessa nova comunidade que Deus está formando, que se chama a igreja, o amor é a virtude mais importante. Nós precisamos do poder do Espírito Santo e da habitação de Cristo para amar uns aos outros, principalmente atravessando um profundo abismo étnico e cultural que separava o povo e, por incrível que pareça, ainda separa as nações hoje. Há uma grande divisão de ideologias, há uma grande divisão de raça, há uma grande divisão financeira, uma grande divisão de cultura e, infelizmente, isso causa muitas separações. Mas nós precisamos amar, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa, amar uns aos outros. Vamos para o primeiro ponto, que fala sobre o amor, a virtude cristã. O amor, ele é a virtude principal do verdadeiro cristão. Foi Jesus quem definiu isso em João capítulo 13, versículos 34 e 35, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Olha só que interessante, Jesus disse que o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. Estes dois mandamentos são a base da vida cristã. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 7 e 8, está escrito: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em Romanos capítulo 13, versículo 10, diz que o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Portanto, quem ama deseja o melhor para o próximo. Em 1 Coríntios capítulo 13, nós vemos outras características do amor, porque o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, o amor jamais acaba. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, está escrito que o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Muito além do amor romântico ou de um sentimento, o amor verdadeiro, ele ultrapassa todas essas barreiras e ele é a parte da personalidade cristã. O amor, ele é a arma mais eficaz da igreja. Uma igreja que ama, é uma igreja forte, é uma igreja viva. O amor, ele é a essência da natureza de Deus. O amor, ele é a perfeição do caráter humano. O amor, ele é a força mais poderosa e determinante do universo inteiro. Sem o amor, nenhum dos vários dons do Espírito teria proveito. O amor, ele é o sobretudo
sobretudo do cristão, é a identidade do cristão, no rol das virtudes do fruto do Espírito, que representa o caráter de Cristo, lá em Gálatas 5:22, o amor, ele é a primeira virtude a ser apresentada. O amor é o que nos distingue como filhos de Deus. Não é o dom de profecia, não é o poder, não é falar em línguas, não é falar em nome de Deus ou de realizar curas e maravilhas. Jesus, ele deu poder aos seus discípulos. Ele enviou o Consolador, mas deixou algo muito claro, que seríamos conhecidos como seus discípulos se amássemos uns aos outros. Deus sabe que somos todos diferentes, física e psicologicamente falando. Havia diferença entre os discípulos nas suas personalidades, mas o Senhor ordenou que amassem uns aos outros. O novo mandamento, demonstrar o amor, é a diferença cristã em um mundo egoísta e vingativo. É claro, eu sei que não é fácil, não é uma tarefa fácil, simples, praticar o amor. E se fosse fácil também, parte dos problemas da humanidade estariam resolvidos. Realmente, amar a quem nos ama é fácil. Difícil é amar a quem é diferente de nós. Difícil é amar a quem nos persegue, a quem nos oprime, a quem nos tem por inimigos, a quem pensa e age de forma diferente de nós. Porém, é possível sim amar essas pessoas, pois Deus nos capacita para isso através da pessoa do Espírito Santo. Nós devemos entender e então nos avaliar e ver o que há de errado em nós, pedir perdão, perdoar e principalmente, todos os dias, recorrer ao Espírito Santo para que ele produza em nós esse fruto tão precioso que é o amor. Então ame, 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 ame todos, uns aos outros. Esse é o maior mandamento. Esse é o maior dom. Isso é o que a igreja deve ter. Vamos para o ponto 2, que fala arraigados e fundados em amor. E Paulo, ele vai continuar a sua oração intercessória, pedindo a Deus por um aprofundamento no amor fraternal. Quando Cristo ele tem acesso irrestrito, sem limites ao coração, os cristãos eles se tornam arraigados e fundados em amor. Se na primeira parte Paulo ele estava preocupado com o coração, agora ele está interessado nas raízes. Por isso que ele vai usar duas metáforas para expressar a profundidade do amor. Uma é procedente da botânica, arraigados ou enraizados, e a outra da engenharia ou da arquitetura, que fala sobre estar alicerçados. Dessa forma, o apóstolo ele está comparando a vida do cristão a uma árvore bem enraizada, a uma casa bem edificada. Nos dois casos, a causa da estabilidade é a mesma, o amor. Ambas as metáforas elas vão enfatizar a profundidade em contraste com a superficialidade. Devemos estar tão firmes como uma árvore e tão sólidos como um edifício. Uma árvore precisa ter suas raízes profundas no solo se ela quiser encontrar provisão e estabilidade. Assim também é o crente. Precisamos estar enraizados no amor de Cristo. A parte mais importante no edifício é a sua fundação. Se ele não cresce com solidez para baixo, ele não pode crescer com segurança para cima. As tempestades da vida provam se as nossas raízes e a fundação de nossa vida são profundas. E eu encerro esse ponto com a citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz: o amor é a principal virtude cristã. O amor é a evidência do nosso discipulado. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. O amor é o cumprimento da lei. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Vamos para o ponto 3, que fala sobre a intensidade do amor de Cristo. Paulo, ele orou para que o firme arraigamento do amor proporcionasse a todos os crentes a possibilidade de compreenderem perfeitamente a intensidade do amor de Cristo. Entenda que o amor de Cristo ele é total, completo, eterno e abrangente. Ele alcança todos os aspectos da nossa vida. Efésios 3,18 vai mostrar que o mesmo quando procuramos obter uma compreensão do amor de Cristo,
Nunca entenderemos completamente, pois ele está além da nossa compreensão. O amor de Cristo, ele é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Ele é suficientemente comprido para durar por toda a eternidade. Ele é profundo para alcançar o pecador mais degradado. E ele é suficientemente alto para levar esse pecador ao céu. O clímax da oração de Paulo é atingido quando ele pede para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude da divindade reside no Senhor Jesus Cristo. E quanto mais ele habita no nosso coração pela fé, mais cheios ficamos de toda a plenitude de Deus. Na Epístola aos Efésios, Paulo fala-nos que devemos ser cheios dessa plenitude do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Devemos ser cheios da própria Trindade. Embora Deus seja transcendente e nem os céus possam contê-lo, ele habita em nós de uma forma plena. Deus está presente em cada célula, em cada membro do corpo, em cada área da vida. Tudo é dominado pela presença e poder de Deus. Não é possível ficarmos absolutamente cheios de toda a plenitude de Deus. Porém, esse é o alvo que temos diante de nós. No céu, nós atingiremos a plenitude do amor, do qual Paulo fala em sua oração. Então, se cumprirá a oração do próprio Jesus, lá em João 17, 26, para que o amor com que me amaste estejam neles, e eu também neles esteja. Então, que nós possamos olhar para o alvo, que é ser cheios da plenitude de Deus, e seguir em diante a Ele, seguir em busca dEle, buscar ser cheio todos os dias, mesmo que não possamos, mas busque ser cheios do poder de Deus e da plenitude das graças de Deus. Vamos para o terceiro tópico, que fala sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. E o primeiro ponto desse tópico fala sobre a dimensão das bênçãos divinas. Os pedidos procedentes foram vastos, ousados e talvez podemos dizer impossíveis. Porém, Deus ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou do que pensamos. Em nossas orações, nossos pensamentos incluem mais do que ousamos pedir. Os nossos sonhos eles vão exceder aquilo que desejamos. Deus ele responde às orações. Ele responde até mesmo às orações não pronunciadas. Deus ele pode agir além da nossa capacidade de pedir ou mesmo de imaginar. Paulo usa superlativos para se fazer entender que Deus é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus está muito acima e além das nossas mentes muito limitadas. Deus ele é capaz porque Ele é o Todo-Poderoso. A incomensurável profundidade do amor de Cristo é acrescentada à extraordinária abundância do seu poder. Os crentes podem reivindicar o grande amor de Cristo e saber que o seu poder está operando dentro de nós através do Espírito Santo. Vamos para o ponto 2, que fala sobre o convite para a adoração. Paulo ele vai encerrar o capítulo 3 de Efésios com uma doxologia ao Deus que responde às orações. Nada poderia ser acrescentado à oração de Paulo senão essa doxologia. A Ele seja a glória. Somente Deus merece a glória, pois somente Ele é glorioso. A palavra glória, ela refere-se à presença do próprio Deus, que é maravilhoso, imponente e que inspira temor. Somente Deus, Ele é o alvo da adoração eterna. A sua sabedoria e o seu poder são manifestos nas hostes angelicais, no sol, na lua, nas estrelas, nos animais, nos passarinhos, nos peixes, no fogo, na saraiva, na neve, no nevoeiro, no vento, nas montanhas, nas colinas, nas árvores, nos reis, no povo, nos velhos, nos jovens, nas nações. Todos devem louvar ao nome do Senhor. Porém, há um outro grupo de pessoas que dará a glória eterna a Deus. Esse grupo é a igreja. A igreja ela é a esfera em que a glória de Deus se manifesta. A igreja, eleita de Deus, existe para glorificá-lo. A igreja ela é o campo onde o plano de Deus se exterioriza aqui na terra. A capacidade de dar glória a Deus ocorre somente por Jesus Cristo, pois Ele trouxe a igreja à existência através do seu sacrifício pelo pecado e sua ressurreição dos mortos. A igreja deve dar glória a Deus nos cultos, na proclamação do Evangelho em todo o mundo e no seu ministério de ajuda aos necessitados.
a duração do louvor e a adoração a Deus é para todas as gerações e para todo sempre, ou seja, é eterno, o que significa que deve ser praticado por todos os crentes. A Deus seja a glória por todas as gerações e para todo sempre. Ouvindo Paulo rogar que haja louvor eterno a Deus na igreja em Jesus Cristo, a resposta do nosso coração é um vivo amém, ou seja, nós devemos sempre dizer que nós estamos de acordo em adorar e exaltar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus. Como diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Vamos para a nossa conclusão. A grande verdade é que nunca devemos nos cansar de orar por algo ou alguém. Paulo ele diz que devemos perseverar na oração e vigiar. A nossa persistência é uma expressão da fé que temos de que Deus responde às nossas orações. A fé não deve morrer, mesmo que as respostas venham lentamente, porque a demora ela pode ser o modo de Deus realizar a sua vontade em nossa vida. Quando nos sentirmos cansados de orar, saiba que Deus está presente. Ele sempre ouve e sempre responde, talvez não do modo que você espere, não do modo que você julgue ser o melhor para você, mas Ele responde do modo que Ele julga ser o melhor para nós. Será que nós temos cultivado a nossa vida de oração? Querido, é chegado o momento de buscarmos ainda mais a presença de Deus. Eu tenho um costume de dizer, ore muito, ore até que Deus responda. Sabe, às vezes a gente se pergunta até quando a gente tem que orar. Ore até que Deus responda. Pode durar 1 ano, 2, 10, 50. Não pare de orar, mas ouça a voz de Deus. E creia que você vive para algo muito maior, algo muito melhor. Então ore pelas nações, ore pelas pessoas. E não deixe de orar por ninguém, mas ame uns aos outros. E orem também uns pelos outros. Que a sua vida seja abençoada, que a sua semana seja abençoada, que Deus te abençoe, te guarde, te dê paz, em nome de Jesus. Até semana que vem. Tchau, tchau, fica na paz.